Hoje vamos meditar no livro de 2 Timóteo, o capítulo 3, que nos diz assim, a partir do versículo 1: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Amados ouvintes da palavra de Deus, né? Em pleno século XXI, muitas pessoas têm se decepcionado muito, né, com o seu próximo, com o ser humano, né? Isso em todas as áreas, isso no trabalho, né? Em todas as áreas onde há o convívio, né? Temos nos decepcionados com o nosso próximo, né? Muitos vêm decepcionando, né? A gente vê aí ingratidões, traições, né? Vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Vamos começar pelo versículo 1, né? E algumas traduções diz tempos difíceis, né? Eu gosto dessa tradução, tempos difíceis. E realmente, meu amado ouvinte da palavra de Deus, e vivemos hoje tempos difíceis, né? Claro que a maldade, quando o primeiro homem pecou, a descendência que vem até agora, onde os seres humanos chegaram, já havia maldade com o primeiro homem, né? Que a primeira família houve o primeiro homicídio, né? Que o primeiro irmão matou, o irmão matou outro. Mas a maldade, a escala do mal, como é dito aqui, e aumentaria, e realmente aumentou. Eu me lembro, eu estava até comentando há um tempo atrás, né? Que há uns anos atrás, eu quando era criança, né? Havia mais os nossos próximos, um ajudava mais o outro. Não que não haja isso, mas não tem com aquela frequência que tinha anos atrás, né? Pessoas que é comum hoje, né? Pessoas que você ajuda, a pessoa nem lhe agradece, ainda lhe paga com mal. Por que isso? O próprio Jesus, o próprio Deus, né? O próprio Jesus, ele já nos dá a resposta antes disso acontecer. Está lá escrito no livro de Mateus capítulo 24, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos se esfriaria. E é isso que está acontecendo. A maldade é na TV, nas rádios, né? Por aumentar a iniquidade, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. É isso que estamos vivendo hoje. E dias difíceis, né? Aqui é porque haverá homens amantes de si mesmo. Hoje é comum. Pessoas até que carregam Bíblia embaixo do braço, né? Amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo, que não amam ao seu... Não é todos. Claro que não é todos, não são todos. Eu, por experiência própria, eu já conheci pessoas que têm amor ao seu próximo, que ajudam o seu próximo. Eu conheci irmãos crentes, né? Que têm amor para com seu irmão. Eu conheço pessoas assim. Mas, amado e querido ouvinte, como a palavra de Deus nos alerta que haveriam tempos difíceis, e eu acredito que esses dias chegaram. Os dias difíceis que está descrito aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. A Bíblia é clara, né, que um dos sinais do final dos tempos seriam esse. Estamos vivendo o final dos tempos, né? Onde a personalidade das pessoas, não todos, mas de muitos, a maldade é grande. Onde vemos aqui no versículo 3, sem afeto natural. Segundo a psicologia, nós seres humanos é natural a gente nascer com a compaixão com o próximo. Isso é normal, segundo a psicologia. Mas a Bíblia já nos alerta
A Bíblia já nos alerta que haveriam dias que haveriam pessoas sem essa afeição natural, pessoas mais, né, que a psicologia denominou psicopatas, né, irreconciliáveis, pessoas que não querem reconciliação não, ela faz o mal a você e não quer nem saber, ela não quer se reconciliar com você. Caluniadores, né, tem pessoas que é tão mais, que ela inventam coisas de você. Hoje é comum pessoas que lhe caluniam, né? É comum hoje, isso é bíblico. É um dos sinais do final dos tempos, caluniadores. O versículo: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleite do que amigos de Deus. Eu vi uma reportagem, houve aqui mesmo no estado, uma reportagem há uns anos atrás, onde dois amigos, um amigo conseguiu um emprego para ele, para esse outro colega. Aí foi o que ele fez, ele pegou e matou o amigo, deu sumiço ao amigo para tomar o lugar do amigo. Ou seja, traições. Hoje a gente tem que estar muito cuidado. O que fazer? A pergunta é, nesses dias difíceis, o que fazer? A própria Bíblia já nos ensina, o próprio Deus já nos ensina. Devemos viver com prudência. A Bíblia está escrita na Bíblia. Devemos viver com prudência porque os dias são maus. Ou seja, o que devemos fazer também, como está em Provérbios, a gente identificar os caráteres. Hoje precisamos muito identificar os caráteres com quem está ao nosso redor, quem está próximo da gente, para a gente até se afastar, né? Não deixar de falar, mas ficar até atento com a pessoa, se afastar. Mas muita gente pode dizer, mas não tem como. Tem. O próprio Jesus disse, cada árvore se conhece pelo seu fruto. Ou seja, você vai conhecer as pessoas por suas atitudes, seja em redes sociais, seja em palavras, e também as suas amizades, né? Você vai ver o que ela posta nas redes sociais, o que ela fala quando conversa com você. Pessoal, se sair algum som, aqui é o som que tem aqui atrás. Esse captou com o som meio alto, não sei se vai sair no vídeo, mas o mais importante é a palavra de Deus. Então, meus amigos, hoje devemos identificar o caráter com quem a gente convive, né? A gente deve identificar o caráter das pessoas, como o próprio Jesus nos ensina, como eu falei agora há pouco, através de suas atitudes, né? Você tem que analisar as atitudes das pessoas, meus amigos, para identificar o caráter, a personalidade da pessoa, para a gente evitar até tragédias, né? Porque se você identifica o caráter, você vai se preparar, né? Você vai se afastar, vai ficar atento. Isso é viver também com prudência, como a Bíblia nos ensina, né? Devemos viver com prudência, porque os dias são maus. Vivemos em dias maus. Vivemos em dias maus, né? Orgulhosos, mais amigos de deleite do que amigos de Deus, versículo 4. Ou seja, hoje muitas pessoas amam mais os prazeres, as festas, de que a Deus, né? De que está servindo a Deus. Muitas pessoas são assim. Obstinados, ou seja, são pessoas teimosas, né? Pessoas que teimam em fazer o mal. Essas pessoas a gente tem que se afastar, não deixar de falar, mas se afastar, tendo aparência de piedade, né? Tem muita gente que vive de aparência, meus amigos. Hoje tem muita gente que vive de aparência, mas a gente deve identificar os caráteres por suas atitudes, porque uma hora ela vai demonstrar quem ela é, o que está no coração dela vai falar, ou vai mostrar, a máscara vai cair, seja por uma atitude, seja por uma palavra. E outra coisa, por suas amizades também, você deve identificar as amizades das pessoas.
né? Aí você vai identificar o perigo, se você está em perigo ou não. Meu amigo, eu peço que você se inscreva no canal, tá certo? A paz do Senhor para todos, compartilhe.